Olá, o meu nome é Paulo Cogos e eu estou fazendo esse vídeo rapidamente para comentar a respeito da briga que está havendo entre o vlogueiro Nando Moura e o vlogueiro Felipe Neto acerca do tema homossexualismo e religião. A briga começou por causa de um debate entre o Felipe Neto e o pastor Marcos Feliciano, debate este que eu não vi porque eu não tenho paciência para ver duas nulidades discutindo. Eu assisti, porém, ao vídeo do Nando Moura, onde ele tece excelentes argumentos contra o Nécio Pakov, a pedeuta e pusilânime do Felipe Neto, e este vídeo aqui é um reforço aos argumentos do Nando Moura. Do debate entre o Felipe Neto e o Marcos Feliciano, eu assisti a apenas dois pequenos trechos, cada um de alguns poucos segundos. O primeiro, onde o Felipe Neto pede desculpas de forma abjeta, humilhantemente ao Marcos Feliciano por tê-lo xingado. Como bem disse o Nando Moura, é apenas um bom mocismo hipócrita, porque no fundo ele não se arrepende de tê-lo xingado. E eu digo, Felipe Neto, você é um lixo, Marcos Feliciano, você é outro lixo e eu nunca vou pedir desculpas disso. O segundo trecho, que é o trecho mais polêmico, é onde o Felipe Neto tenta justificar com base em sofismas, com base em mentiras, que a Bíblia não consideraria o homossexualismo como pecado. A Bíblia considera o homossexualismo como um pecado sim, e eu vou explicar por quê. O trecho da Bíblia Sagrada que estava em discussão era a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Vejamos. Não vos enganeis, nem os impudicos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão a embriaguez, nem os maldizentes, nem os salteadores possuirão o reino de Deus. A palavra usada para afeminados é malakoi, e a palavra usada para sodomitas é arsenokoitai, ambas do grego helenístico ou koiné, idioma no qual está escrito o Novo Testamento. E a prova de que o Marcos Feliciano é um farsante é que ele não sabia disso. Pastor Marcos Feliciano. E o Felipe Neto, que é um desonesto intelectual, disse que essas palavras vêm do hebraico. Como é que pode ser hebraico se é Novo Testamento? E apesar de não saber sequer o idioma no qual o Novo Testamento está escrito, o Felipe Neto ainda tem a petulância de querer fazer a exegese do trecho. É impressionante, né, o moleque, o pirralhinho, o coleguinha. E ainda por cima ele disse que malakoi significa devasso. Devasso, como nós vimos, vem antes de afeminados, que aqui na versão do Padre Mato Soares está impudicos, em outras versões está devasso. A que eu uso é a do Padre Mato Soares, que eu considero a melhor em português. O fato é que a palavra em grego helenístico para devasso é pornoi, e não malakoi. Além disso, a tradução da Bíblia Sagrada para o latim feita por São Jerônimo, adotada oficialmente pela Santa Igreja Católica desde o Concílio de Trento, traduz malakoi como mole, que é afeminado, e arsenokoitai como masculorum concubitore, concúbito, conjunto, cúbito deitar, deitar junto com homem, ou seja, homossexualismo. Mas é preciso deixar uma coisa bem clara para o bando de progressistas, laicistas e neo-ateus que vão vir aqui falar besteira, dizer que a Bíblia é homofóbica. Não é! Muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada, a Santa Igreja Católica, a cristandade não condenam o homossexual, condenam o homossexualismo. Afinal, nosso Senhor Jesus Cristo não odeia o pecador, odeia o pecado. Jesus Cristo veio justamente para salvar o pecador. E nós somos todos pecadores, homossexuais ou não. Além disso, o homossexualismo está longe de ser o único ato libidinoso condenado pela Bíblia. Afinal, o batismo nos chama à castidade, e a castidade é um dever de todos os cristãos. Aos homossexuais que por acaso estiverem vendo esse vídeo, não se sintam ofendidos, encarem como um conselho de um amigo. Neste mundo de politicamente correto, de patrulhamento ideológico, onde o Estado democrático tenta criar cisânia entre os grupos, lembre-se, quando um sacerdote cristão falar a verdade a vocês a respeito do que é pecado ou não, ele está sacrificando a sua popularidade, a sua reputação, talvez até a sua integridade física para mostrar a vocês o caminho da salvação. Então, o meu conselho é esse. Vão a uma igreja, falem com o padre, façam um exame de consciência antes de confessar, se confessem de todos os pecados. Eu me confesso dos meus, como por exemplo a gula. Eu peco pela gula, por isso que eu sou gordinho, estou tentando corrigir isso. E é isso, não tem nada de homofobia, de perseguição. It's not a big deal. Agora vejam como os homossexuais são bem-vindos na igreja, como todos nós pecadores. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em suas vidas e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Catecismo da Igreja Católica. Mas que fique o alerta.
O fato do pecador ser bem-vindo à igreja para ser auxiliado na sua busca pela salvação não significa que seus pecados deixem de ser pecados. É essencial saber isso para obter a sua salvação. E como bem lembrou Nando Moura, incorrer em atos homossexuais é pecado sim, viola a ordem natural. São Tomás de Aquino escreveu em Suma Teológica: a busca pelo bem natural do sexo deve estar dentro do contexto da ordem natural do casamento, o sacramento do matrimônio, e da reprodução. Se estiver fora desse contexto, a busca por esse bem é inadequada e viola a lei natural. E eu, como economista, diria nem é mais um bem, porque o salário do pecado é a morte. Vejamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. O fato é que todos os atos libidinosos e todas as modalidades sexuais, heterossexuais ou não, que estejam fora do escopo da ordem natural do sagrado matrimônio com finalidades reprodutivas, são pecado. Vejamos o Catecismo da Igreja Católica novamente. Pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos próprios esposos e a transmissão da vida. Não podem separar-se estes dois significados ou valores do matrimônio sem alterar a vida espiritual do casal, nem comprometer os bens do matrimônio e o futuro da família. O fato é que tudo aquilo que foge da ordem natural gera maus resultados. Tudo aquilo que está dentro da ordem natural tende a gerar bons resultados. O antropólogo J.D. Unwin fez um estudo com 86 sociedades, no qual ele concluiu que as sociedades que seguem mais proximamente a ordem natural, com fidelidade, com matrimônio, são mais prósperas. Há uma enorme correlação entre o respeito à ordem natural divina e a prosperidade de uma civilização. Nesta altura do vídeo, podemos perguntar por que o ignorante do Felipe Neto mentiu tanto, de forma tão descarada. A resposta é que o canal dele segue uma agenda progressista. Ele é patrocinado para divulgar essas ideias progressistas que nem ele entende o alcance. E um dos objetivos dessa agenda é dividir a sociedade causando cisânia. E uma das formas de fazer isso é obtendo os privilégios dos homossexuais. Privilégios às custas dos outros, das liberdades alheias. O que os homossexuais devem ter são direitos, como todas as outras pessoas. E como bem disse o Júlio Severo, os homossexuais têm direito não por serem homossexuais, mas por serem seres humanos. À medida em que eles conseguem privilégios, aí sim vai aumentar a praga da homofobia. Mas para conseguir esse objetivo é preciso destruir os pilares da verdade. E uma das formas de destruir os pilares da verdade é através da degeneração da linguagem e ataques contra a fé. Essa é uma estratégia elaborada pela teoria crítica, cujas raízes estão na maldita escola de Frankfurt. Um dos expoentes da escola de Frankfurt, responsável por elaborar inúmeras estratégias de degeneração linguística como ferramenta de controle social, é um canalha comunista chamado Herbert Marcuse. Uma das suas táticas, inclusive, foi deturpar o conceito de tolerância, ao taxar os defensores da liberdade de expressão de intolerantes e os censuradores politicamente corretos de tolerantes. Era justamente isso que ele fazia, desestabilizar o significado das palavras. O que ele queria era negar a negação da liberdade. Liberdade, nesse sentido, não era uma liberdade contra a tirania, mas uma liberdade contra a verdade. O que Marcuse queria é que a humanidade se libertasse da verdade e pudesse viver no mundo de mentiras, o que tornaria fácil manipular a humanidade. O Felipe Neto não tem conhecimento, nem capacidade de entender que ele faz parte dessa massa de manobra, mas o que ele faz é exatamente isso. Ao escrever que a Bíblia pode ser interpretada como bem quiserem, ele está tentando deturpar o significado das palavras na Bíblia, do jeito que Marcuse queria. Ao estudar Marcuse, nós vemos por que um sujeito deplorável, oco, frívolo, como Felipe Neto, é considerado um formador de opinião. O socialismo preconizado pelo Marcuse implica em uma redistribuição de capital intelectual, de forma que pessoas não merecedoras sejam vistas como algum tipo de formador de opinião, detentor de opiniões válidas. Então nós mostramos aqui que o Felipe Neto é um bufão, mas até para isso tem limite, ele não pode ser mais bufão, ele não pode falar de coisas que ele não entende, falar de coisas sérias. Ele deveria no máximo se restringir a falar palhaçadas para palhaços, que é o que ele tem feito. Um animador de circo. Mas a vocês, espectadores, cabe filtrar. Vocês não podem deixar com que a tirania das necessidades, como disse o literato Karl Kraus, tente vocês
com a liberdade de opinião livre de intelecto. Não, vocês precisam refletir. Senão vocês vão formar opiniões erradas. Inclusive eu odeio o termo formador de opinião. Isso não deveria existir. Vocês deveriam comparar as opiniões das diferentes pessoas, compará-las também com fatos, refletir sobre elas, então formar a sua própria opinião. E para terminar o vídeo, uma crítica ao Nando Moura. O Nando Moura disse que está errado os juízes fazerem lei, e realmente está. Mas ele justificou dizendo que está certo os congressistas, que são um bando de crápulas, fazerem leis. Ô Nando Moura, quer dizer que se o Congresso decidir que todo metaleiro ou lavete tem que tomar um tiro na cara, você concordaria? Democracia é tirania também. Aprenda isso. Um abraço.